Depois a Kátia vai vir dar uma história aí. Vamos lá. Vai lá, o pessoal já viu que o biscoito é dele, né? Quero saber, vocês se virem aí. A culpa não é do Francisco. É sim. Senta aí, Rafael, bora. Vai na gravação, Pode? Guarda aí. Vamos lá? Aí, Rafael, bora. Olha só, pessoal. Vou começar a falar aqui do processo de revolução industrial. E aí é importante que vocês tenham noção do seguinte. A gente não vai trabalhar, a gente não trabalha a linearidade dentro da história, tá? Porque são vários movimentos acontecendo ao mesmo tempo. O que acontece é que às vezes você não tem uma noção completa dessa macroestrutura, né, de todos esses movimentos que acontecem simultaneamente, porque a gente foca em um evento, tá? Mas isso aí traz um prejuízo para vocês. Então, por exemplo, quando a gente vai falar de Revolução Industrial, a gente tem que ter uma noção dos acontecimentos dentro desse tempo histórico, do século XVIII para o XIX. Tá? O que está acontecendo na Europa? Antes da Revolução Industrial, a gente teve revoluções burguesas na Inglaterra. A Revolução Burguesa que vocês têm conhecimento total, né, que a gente já estudou, que é a francesa, ela acontece depois da Revolução Burguesa Inglesa e da Revolução Industrial Inglesa. Tá? Então, outra coisa que está acontecendo ao mesmo tempo são a ocupação dos territórios americanos. A Inglaterra tem colônias na América do Norte. Qual foi a origem? Do quê? Vou falar agora. A Inglaterra tem colônias na América do Norte. E esse processo de colonização, ele também tem importância no processo da Revolução Industrial. Tá? A Guerra dos 7 Anos que acontece entre Inglaterra e França, lembra que eu falei para vocês quando a gente deu a independência dos Estados Unidos? Teve um conflito por guerras ali entre Inglaterra e França. A França perde o conflito, fica com aquele ódio, aquele ranço guardado no coração, tá? E aí ele vai descontar depois, quando os colonos americanos precisam de ajuda. Aí a França vai lá e ajuda a amassar os ingleses. Por quê? Porque está com raiva. O que aconteceu com os franceses na Guerra dos 7 Anos, quando eles perderam? Perdem territórios na América e perdem também a Índia, que se torna posse da Inglaterra. Isso tem importância nesse processo aqui também. Tá? Então vamos lá. Vou falar situação por situação para vocês entenderem aos poucos. Primeiro de tudo, vamos nos situar no tempo e no espaço. Aonde acontece a Revolução Industrial? Acontece na Inglaterra, a partir do século XVIII. Beleza? Por que acontece na Inglaterra a partir do século XVIII? Porque é nessa nação e a partir desse momento histórico que a sociedade inglesa reúne condições para investir num processo de evolução da produção. Tá? Produção de quê? De artigos, bens, produtos. Tá? Então, que condições são essas que permitem a Inglaterra ser o pioneiro, primeiro no processo de Revolução Industrial? Primeiro a mudar de uma corporação de ofício para uma indústria. Tá? São diversos esses fatores. Fatores geográficos, fatores econômicos, fatores sociais, fatores políticos. Tudo isso vai permitir o pioneirismo inglês. Tá? No processo de transição da corporação de ofício para a indústria. Mas o que é uma corporação de ofício? O que é uma indústria? Tá? Corporação de ofício é como se fosse uma oficina, né? Uma oficina, uma atividade artesanal. Na corporação de ofício, você tem um mestre artesão. Uma indústria? Não chega a ser uma indústria, tá? Mas é uma manufatura. Tá? Então, a corporação de ofício, você tem um mestre artesão. Pedro é o mestre artesão. Faz sapato. Ele domina toda a produção de sapato, do início ao fim. Corta o couro, né? Ele costura a sola no corpo do sapato, passa o cordame, faz o polimento, né? Então, depois que o Pedro termina o seu processo, ele tem lá um par de sapatos. Mas ele fez isso tudo do início ao fim sozinho, manualmente. Então, produção artesanal. Beleza, Pedro? Pedro vai ficar famoso, os sapatos dele são os melhores. Né? E todo mundo vai querer comprar os sapatos do Pedro.
E ele vai ficando cada vez com mais pedidos. Ele não dá conta sozinho de produzir tanto sapato. Então o que ele faz? Ele começa a pegar aprendizes. Então imagina que o Lucas tem 8 filhos que só dão prejuízo para ele. 8 para se livrar desses compromissos, né? Não aguenta mais. Então ele vai pegar e vai falar assim: ô Pedro, tô sabendo que tá precisando, vamos lá galera, tô sabendo que tá precisando de ajudante aí na tua oficina. Ah, tô sim. E como é que funciona o esquema aí? Não, pô, os caras vão trabalhar pra mim aqui e eu vou ensinar um ofício pra eles. E eles ganham o quê? Não, eles ganham sabedoria. Tá bom não? Experiência. Experience. É? Então beleza. Aí o Lucas fala assim, é isso mesmo que eu quero. Vai botar esses moleques pra trabalhar. Então vai pegar lá os mais miseráveis dos filhos dele, os 8 aqui, ó. João, Davi. A gente vai roubar todos os tênis desse cara. Não, sacanagem, eu Lucas tem um monte de mulher diferente. eu trabalho, professor. E vai todo mundo Cortar essa trabalhar parte, na no moral. Tá? Aí, ó, Pedro começa a incentivar a galera, todo mundo aprende o ofício, aí vira um monte de sapateiros. Só que cada um deles vai fazer o sapato do início ao fim do processo, tá? É uma produção manufatureira porque trabalha com as mãos, não tem maquinário, tá? O máximo uma ferramentazinha lá para tu passar o cordão, cortar lá, tesoura. Depois vem a máquina. Aí por isso que vem a revolução. Isso. Então, esse processo que é manufaturado, individual, que cada um faz do início ao fim, ele não é uma coisa rápida, né? Demora. E se demora, a produtividade é baixa. Concorda comigo? Agora, quando há transição para o modelo industrial, aí o negócio muda de figura. Então imagina que o Lucas ganhou muito dinheiro e resolveu diversificar a produção dele. Ele está sabendo aí dos lançamentos da tecnologia, que tem uma rapaziada aí investindo, extraindo ferro do subsolo inglês, carvão, produzindo umas máquinas que funcionam a vapor. Então ele resolve comprar uma máquina dessa. Aí ele começa a equipar a oficina dele. Com o tempo, depois de ele ter um monte de máquinas que vão constituir o processo produtivo dele, ele deixa de ter uma oficina e passa a ter uma indústria. Os aprendizes dele deixam de ser aprendizes e passam a ser funcionários. Então eles vão receber um salário, tá? Isso tudo acontece porque ele teve dinheiro para investir nesse processo de evolução, tá? Entendido? Então vamos lá. Dentre esses fatores aqui, ó, a ascensão econômica do Lucas está dentro do fator econômico, tá? Então, como começa essa burguesia inglesa a enriquecer? Esse enriquecimento da burguesia inglesa ele acontece lá a partir do século XV e XVI, quando a gente tem o processo de expansão marítima. Olha aí as conexões que a gente está fazendo com outros elementos históricos, tá? Nesse processo de expansão marítima, o que vai acontecer? Vão surgir companhias de comércio. Então, essas companhias de comércio vão ser aqueles grupos de burgueses que vão pegar produtos nas colônias, vender na metrópole ou no resto da Europa. Beleza? Isso aí eles vão juntando dinheiro, vão ficando ricos, tá? A gente chama esse processo de capitalismo comercial. Eu não gosto muito desse termo, beleza? Mas isso é só para fim didático, para vocês entenderem mais ou menos como é o processo evolutivo. Capitalismo comercial é o processo de enriquecimento a partir da atividade de troca de produto por dinheiro. Tá, você é um comerciante. Mas isso é internacional. Internacional. Imagina que você é um comerciante inglês. Você tem uma companhia de comércio. Também, né? Também. Vai invadir o território. Então, tu vai pegar produtos lá nas 13 colônias, por exemplo, vai revender na Europa. Então, tu vai pegar o açúcar na Jamaica, tabaco na Jamaica, vai revender na Europa. E tu vai ficando rico. Tá? Então, como você trabalha com compra e venda de produtos, a gente chama de capitalismo comercial, entre aspas. Então, por que entre aspas? Porque o conceito de capitalismo ainda não pode ser usado nesse momento da história. Para. Tá? É só para vocês entenderem. Isso não é uma troca de objetos por dinheiro? Isso. Isso é capitalismo social. Isso. Para. Tá? E aí, essa galera vai ficando rica, tá? Mas o rico, o malandro, o que ele faz? Ele fica só naquela mesma atividade econômica
investindo o dinheiro todo dele naquela mesma... Não. Professor, se eu escutar a sua aula e for fazendo tipo um resumo, eu consigo tirar 10? Consegue. Então, esse cara, ele vai diversificar a produção dele. Né? Ele vai investir em outras formas de ganhar dinheiro. Então, imagina que o Pietro, que tinha companhia de comércio, né? Teve filhos, netos e tal, a herança dele foi passando para esses filhos e netos, e aí o neto dele resolve diversificar a economia. Ao invés de ficar só investindo na companhia de comércio, o cara investe numa indústria. Então pega, por exemplo, aí a venda de algodão, né, que ele pegava lá nas colônias e distribuía pela Europa. Aí o neto dele resolve beneficiar esse algodão, tratar esse algodão. Então ele faz do algodão um tecido. E aí revende o tecido. Ah, tá. Aí viu? Então, Esse tecido faz isso. Então, essa é até mais caro também. é mais caro, lógico. Então ele está mudando de setor. Ele sai do setor primário ali, da compra da matéria-prima, do algodão para revenda, e investe no secundário, na atividade industrial. Vai alimentar a indústria dele com esse algodão e vai redistribuir isso com um preço muito mais caro. Beleza? Então, esse fator econômico, a burguesia enriquecida, é um fator importante para o desenvolvimento da Revolução Industrial, porque você precisa ter dinheiro para iniciar o seu empreendimento. É o que a gente chama de capital inicial. É aquela grana que você vai colocar de início para poder botar o seu empreendimento para funcionar. Comprar as máquinas, contratar um funcionário, pagar as contas, matéria-prima. Beleza? Entendido, Lucas? Outra coisa. Essa indústria, ela só vai se transformar em indústria porque ela existe, tem uma máquina dentro dela, tá? E como que surge essa máquina? Surge dos fatores geográficos aqui. O subsolo inglês tem carvão e tem ferro. Essa dupla vai fornecer a matéria para construir a máquina e a matéria para ser a força motriz. A força motriz é o que movimenta a máquina. Para dar energia? Dá energia. Eu chamo assim. Pensa numa locomotiva. Tá? Você tem lá o trem, locomotiva, feita de ferro. O que movimenta essa locomotiva? Vapor. Vapor. E o vapor oriundo da queima do carvão. Tá? Qual vai ser a primeira máquina desenvolvida pelos ingleses? Vai ser uma bomba de sucção de água. Isso. Uma bomba para tirar água. Por que eles fazem isso? Porque quando eles estão cavucando lá a terra para fazer uma mina, para tirar o carvão e o ferro... É mais tipo assim, para pegar ferro. Igual no Minecraft. Quando vocês estão fazendo lá um buraco para tirar o ferro, o carvão do seio da terra, né? Pode acontecer de você atingir um lençol freático. E aí aquela mina vai se inundar de água, beleza? Você vai tirar aquela água toda do balde? Vai, né? Então os caras vão desenvolver uma máquina para tirar a água Vai. através da sucção. Vai dar certo a primeira? Não, vai explodir, vai morrer um monte de gente afogado, uma explosão. Não, mas isso não acontece. Né? Tem muito operário lá para morrer ainda. Então, com o tempo, essa máquina vai evoluir. Depois eles vão aprimorando outras máquinas, vão fazer o tear mecânico, tá? Vão fazer a própria locomotiva. Eles fizeram a primeira? A bomba Bomba de sucção de água. Ah, tá bom. Outro fator geográfico importante é o fato da Inglaterra ser uma ilha. A ilha tem o litoral todo A recortado. Inglaterra é uma ilha? É uma ilha. Então tem muitos portos. A ilha é Então tem muitos Grã-Bretanha. portos, né? É chama. Então o que Que eles vão um fazer? moleque publicidade. É uma ilha. Isso aí. Eles Ah, vão conectar moleque. as áreas de extração do minério às zonas industriais e aos portos, através de estradas de ferro, ligadas por uma locomotiva movida a vapor. Beleza? Outra coisa importante que depois vai ser desenvolvida a partir do século XIX, o navio a vapor, né, para chegar mais rápido no destino da mercadoria. Beleza? Até aqui tudo bem, galera? Fatores geográficos Não sociais. tava avião, não? Não. Não, porque eu não tô antes, cara. Ah, verdade. Até aqui tudo bem? Oh. Agora, ó, esses dois aqui que são importantes, presta bastante atenção, porque aqui o bicho pega, tá? A galera aqui se confunde. O fator social e político, eles estão coladinhos um no outro. Quais são os fatores sociais? São as revoluções burguesas, que acontecem antes mesmo da Revolução Francesa, tá? Como que era a Inglaterra?
A Inglaterra era um modelo feudal, aristocrático. Então, a posse da terra é que garantia ao sujeito status de riqueza. Quando isso começa a mudar? Quando os burgueses começam a enriquecer com as trocas de mercadoria com as colônias. Tá? Ah, tá. Porque, tipo assim, quem tinha uma posse de uma terra era rico. Era rico. E só um nobre tinha. Ah, tá. Tá. Os burgueses tinham essa lá pra ficar mais rico. Aí os burgueses começam a ganhar dinheiro, mas ainda não tem grandes lotes de terra. Então eles não têm o status de rico. Sacou? Todas as leis que são feitas, elas são feitas para beneficiar quem tem terra, a aristocracia. A burguesia faz parte do povo, ela não se beneficia de nada. Pelo contrário, ela é prejudicada, porque tem que pagar impostos e ainda tem a sua religião sendo perseguida. Então eles vão se revoltar, vão criar aí um movimento contra a perseguição religiosa. Olha só, gente, a conexão agora com a colonização. Muitos desses perseguidos puritanos vão fugir para a América e vão ocupar o que a gente chama de 13 colônias, beleza? E mais tarde vai ser os Estados Eu Unidos. só vi que revolução é essa daí. Revolução puritana, Não, burguesa, não, é de baixo dele. gloriosa. Isso. Botafogo. Gloriosíssima. O Botafogo não é glorioso, não é Libertadores. Vamos lá. Então, ó, a Revolução Puritana vai ser uma revolução religiosa, contra a perseguição religiosa. Então, esse grupo que está cansado de ser perseguido pelos reis e pelos nobres, que são burgueses, porque todo puritano praticamente é burguês, porque o rei é anglicano. Como assim? Ele é uma outra religião. E ele não Mas quer é o que o rei quer fazer? matar. Mas por quê? Porque tinha que ser da mesma religião? Tinha que ser. Então, essa galera que não quer mais ser perseguido por questões religiosas, Francisco. toma o poder. Por favor, né, irmão? Beleza? Através de uma guerra. E aí, o líder desse exército burguês se chama Oliver Cromwell, burguês, vai instaurar uma república, mas a república é só no nome, tá? Por quê? Porque assim que ele toma o poder, ele transforma a república numa ditadura. Senta lá. Beleza? E aí, ó, com o Cromwell no poder, ele vai adotar, impor uma lei que beneficia a burguesia, que são os atos de navegação. Tá? Olha só. Então que só são... ele podia fazer mercadoria internacional. Não, atos de navegação é o seguinte: Qual o o problema? burguês ganha dinheiro Tem com que filmar troca tu de também? mercadoria. Aham. Né? O que ele faz? Ele quer potencializar, ele quer otimizar o lucro dele. Como que ele vai fazer isso com os atos de navegação? O Cromwell vai proibir navios estrangeiros, né, de outras maneiras, Não, de outros países. de outros países, a pegar o produto e levar para a Inglaterra. Só quem pode pegar o produto e levar para a Inglaterra é o navio inglês ou o navio do Não pode ser local. navio estrangeiro, tem que ser navio. Tipo assim, da Inglaterra, tem que pegar o navio da Inglaterra e lá buscar E trazer. não um navio estrangeiro. Isso. Ou o navio do país de origem do produto, Ah, para cortar o atravessador. mas por que eles? Quem corta o atravessador, imagina o seguinte, aí. para ganhar mais dinheiro. Ah, tá. Porque aí você corta o atravessador. Mas esse aí está mais mal dele. E esse não. Eles ir lá e Não, olha só como é que funciona, presta atenção. Mas, atenção, galera, olha só. Imagina que você é um holandês. E aí você quer ir lá na Jamaica, pegar um produto e levar para vender na Inglaterra. Você vai botar em cima do preço do produto que você comprou a sua margem de lucro e os gastos que você teve com a viagem. Entendeu? Porque você é holandês, você quer ganhar dinheiro com isso. Então, Com frete. então a Inglaterra, tipo assim, vai pegar vai lá, vai pegar o país lá de outro país para pegar, aí vai acrescentar tudo, a viagem, o preço, Não, calma, olha só, presta atenção no que eu estou falando. e vai vender para outro país. Não. Presta atenção. Você é o holandês. Você vai lá na Jamaica, pega um produto. Eu comprei. Você comprou, gastou dinheiro para comprar o produto, para fazer a viagem, ida e volta. Então isso tudo vai entrar na sua conta. Mais o lucro que você quer ter em cima desse produto. Aí vai adicionar no valor Isso. Aí você vai revender. para outro país. Você é o atravessador. Você não é o produtor e nem é o cara o comprador final. Entendeu? Você é o terceiro elemento do
processo É o cara comercial. que compra para vender. Isso. Não, entendi. Aí você vai vender na Inglaterra por um preço muito caro. O que o Cromwell faz? Ele vai impedir a sua ação. Ele vai mandar o Francisco, que é o inglês, vai lá comprar o produto na Mas acho que Jamaica. Esse cara é holandês. Por quê? O Cromwell. Ele é burguês. burguês também? É. Mas o nome fez ali. Ele que fez a lei. Eu só não entendi esse negócio de Cromwell. Cromwell é o líder da Revolução Puritana. Se ele fez essa lei, por que ele vai impedir ali? Não, ele vai ficar o irlandês. Ah, Entendeu? Ele quer beneficiar só a Inglaterra. pediu só os outros países. Isso. Só a Inglaterra. Só a Inglaterra ou o país de origem do produto. Ah, Então, o produto que sai da Jamaica, ele só pode entrar na Inglaterra se for um navio inglês que for lá pegar ou um navio jamaicano que for levar. Porque ele não tem o valor do frete embutido, entendeu? 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 Então, olha só, a outra revolução importante vai ser a Revolução Gloriosa. Não, é de Botafogo. Não tem Libertadores. Então, ó, a Revolução Gloriosa vai ser uma mudança na forma política. Então, ó, atenção em mim. vocês estão do seu lado, entendeu? Eu não dei pra ele. Na Revolução Gloriosa, o rei ele deixa de ser absolutista e ele passa a ter uma participação do primeiro-ministro. Tá? Então, o poder do rei é limitado. Certo? Senta, Francisco. Mas ele não será guerra? Hã? Mas ele não será guerra? Os burgueses. Terceira guerra. Ah, virou bagunça. O Glorioso também é dos burgueses. Sim, os duas. Tá? Virou E aí, olha bagunça, só, velho. agora a Câmara, né, o parlamento inglês vai ter duas casas, uma de nobres e uma de burgueses. Obviamente, cada Câmara vai fazer leis que beneficiam a sua classe social. Tranquilo? É o parlamento. Tá? Então, os burgueses do parlamento vão fazer leis que beneficiam a atividade burguesa, o comércio. Tá? Uma lei importante, aprovada pelo parlamento inglês. Agora atenção, galera, isso aqui é o pulo do gato. É uma lei chamada Enclosures, que é a lei do cercamento dos campos. Existia na Inglaterra lotes de terra, tá? Um tipo desses lotes é um lote que era o manso comunal. Qualquer pessoa podia explorar essa terra. Então, nesse manso comunal, a gente tem pequenas propriedades agrícolas, propriedades familiares. Então, a agricultura produzida ali era uma agricultura familiar, produzia alimento para ser distribuído no mercado interno. Beleza? Na Inglaterra. O que o governo inglês vai fazer? Vai falar que essa propriedade, esse manso comunal, agora, ele não pode ser mais explorado por qualquer pessoa, porque ele pertence ao governo, pertence à coroa britânica. A coroa britânica vai expulsar, então, essas famílias dessa terra. Preste atenção. Então, essa terra ficou vazia. Não tem mais camponês. Tá? Vai continuar sendo celeiro agrícola? Não. Eles vão acabar com a agricultura familiar. Mas essa terra da Inglaterra, tipo assim, não era da Inglaterra. Não, era inglês. Eles eram ingleses, A só que eles terra era do expulsaram. Estado inglês, mas eles permitiam que pessoas explorassem ela. Ah, tá. Vivessem ali para poder fazer uma agricultura familiar Mas e entendeu? A agricultura familiar é tipo fazer para você mesmo comer, não para vender. E para vender também. Ah, então eu li na terra deles e plantaram. Então, professor, os ingleses eles deixavam tipo, o pessoal explorar só para ir o que aconteceu? Aí o que vai acontecer? Tipo assim, Quando plantar, essa lei professor. hã? Plantar. Plantar e vender. Aí Mas eles quem- vão expulsar ele. Mas Eles vão quem- expulsar. mas quem Aí eles vão explorava? cobrar também o valor pra... Aí Não, eles não. vão cobrar o Não vai valor. cobrar nada Calma não. aí, deixa eu entender. Olha só, eles vão expulsar essa galera, porque agora essa terra pertence ao Estado, não pode ter mais ninguém aqui morando, Quem tá? explorava eram ingleses. Eram ingleses também. Aí esses camponeses vão perder o meio de produção deles, que é a terra, tá? Não tem mais meio de produção, não tem mais a terra. Ou seja, são camponeses sem terra. Como que eles vão sobreviver? Não sobrevive. Eles precisam buscar um trabalho em algum lugar para poder ganhar um dinheiro para se alimentar. Já que Vão trabalhar agora... pro... Não. Agora eles não têm mais como produzir o próprio alimento e nem vender esse alimento. Então vão oferecer o que eles sobrou a eles. O que sobrou para eles? A força de trabalho. Tá? Então esse movimento de expulsão dos camponeses a gente chama de êxodo rural.
Então a galera vai sair do campo e vai buscar trabalho onde tem. Êxodo é dispersão. Êxodo é quando sai, eles migram. Isso. Então, eles vão buscar trabalho aonde tem trabalho, que são agora nas zonas urbanas. Por quê? Isso vai superlotar a cidade, não vai? Vai superlotar a cidade. Eles fizeram isso em todo o território. Todo território. Então aqui eles vão buscar trabalho nas indústrias. Beleza? Sim. E o que vai virar esse terreno aqui, ó? Vai virar pasto. Pasto para ovelha. Agora olha só, percebe a maldade aqui da lei, tá? A lei, ela beneficia, em grande parte, a burguesia, que são os donos de indústria. Por que beneficia a indústria? Porque quando você cerca os campos e expulsa os camponeses, você está oferecendo para a indústria mão de obra, que são os camponeses. Para matéria-prima. São os camponeses sem terra e a matéria-prima, que é a lã da ovelha. Eles expulsam eles dali para eles buscarem emprego nas próprias indústrias e aquele lugar onde agora os empregados deles vira lugar para matéria-prima. Isso aí, produzir lã para ovelha. Agora, ó, vai ser só lã que vai abastecer a indústria têxtil da Inglaterra? Não. Vai ser Carvão e ferro. Carne, né? Vai matar o Não, vai deixar não. têxtil. Têxtil. Pô. Aqui. Mas cara, também não. Algodão também. Da onde que vem o algodão? Da colônia, das 13 colônias. Do sul das 13 colônias. Virgínia, Geórgia, toda essa parte sul dos Estados Unidos. É pra fazer. Tipo assim. Como fazer? Um tecido, eles vão usar algodão, Isso. lã de ovelha. Ou lã, Além do algodão das 13 colônias, da onde que eles vão tirar o algodão também? Da Índia. Lembra que a França perdeu a Índia para os ingleses na Guerra dos 7 anos? Yes. Então agora eles vão explorar o algodão das Índias também. Beleza, galera? Entendeu, Luquinha? Até aqui tudo bem? Agora, qual é a consequência social desse processo? A gente vai ter o surgimento de um novo modelo de sociedade. A sociedade, antigamente, lá na aristocracia, era o quê? Você tinha lá clero, nobres e povo. Certo? Agora, a grosso modo, o que a gente vai ter? Burguesia e proletariado. Quem é a burguesia? A burguesia é a galera da grana que tem o meio de produção, que é a indústria. Eles estão com poder. Tá? Tem a indústria, tem a grana e tem a indústria. É muita gente que tem indústria? Está cheio de dinheiro? Não, é uma pequena parcela da sociedade. Eles fazem parte da elite. Elite. E do outro lado a gente tem o proletariado. O proletariado são os operários, que é a galera desempregada, que quer trabalhar, que não tem o meio de produção e só tem para oferecer a sua força de trabalho, sua mão de obra. Os trabalhadores. Os trabalhadores. Da onde vem esse nome, proletariado? Isso vem lá do Império Romano. Tinha uma classe social que era o proletariado, porque era um grupo que morava na zona urbana que gerava prole, filhos, né? Prole, sinônimo de filhos. E essa prole virava mão de obra. Beleza? Então esses operários, que são a maioria da população, que não tem o meio de produção, só tem a força de trabalho para oferecer, vão ser explorados por quem tem o meio de produção. Beleza? Agora, gente, olha só, preste atenção. Essa relação entre burguesia e proletariado é uma relação de conflito, mas também é uma relação de dependência. É um relacionamento tóxico. Um depende do outro, mas um fica brigando com o outro. Tipo assim, ele depende e os burgueses dependem dele para trabalhar para ele. Isso. Como é que rola essa dependência? Ó, a burguesia quer a mão de obra. E eles são os únicos que estão oferecendo mão de obra. Eles são os únicos que têm essa mão de obra. Beleza?
O proletariado quer o quê? O salário. Certo? Então, isso causa dependência. E o que causa conflito? A burguesia quer explorar o máximo possível o proletariado. O proletariado luta contra a E exploração. o proletariado Ah, luta tava tendo contra a exploração. tinha colocado lá onde Isso. naquela. Lembrando que nessa época não existe lei trabalhista, tá? Então o burguês, ele tem na mão dele o elemento de barganha, que é a oferta da vaga de trabalho. Então imagina que todos vocês aqui, ó, viviam no manso comunal, de repente, da noite pro dia, o governo foi lá e tirou a terra de vocês. Vocês migraram para a zona urbana, tá? Aí o Nakashima, maldito, ou junto, tem uma indústria. E ele tem 2 vagas de emprego na indústria dele. Nakashima vai poder fazer a lei de oferta e procura com vocês, usando a vaga de trabalho que ele tem para oferecer. Porque todo mundo vai passar fome. Todo mundo vai passar fome. Isso é uma realidade. Agora, aquele que conseguiu trabalho na indústria da Nakashima pode sobreviver um pouco mais. Não que seja maravilhoso o trabalho, vai ser horrível. Eu trabalhei na Caxias. Porque ele é um maldito, ele vai querer explorar vocês. Ele trabalha, o E aí, o que ele vai fazer? Ele oferece R$300 por mês para quem for trabalhar 18 horas por dia na indústria dele, num galpão todo fechado, sem ventilação, calorzão danado, fiapo de algodão voando para tudo que é lado, entupindo o pulmão de vocês, né? Sem direito à hora de almoço, no máximo ali uma sopinha rala aí de água com batata doce, Até de noite a gente trabalha. tá? Sem direito aí pro banheiro, bota um fraldão aí, mija nas calças, se vira, Eu aceitaria. tá? Francisco já aceitou. Eu trabalho, vai, eu trabalho. Eu quero trabalho, Francisco. Luquinha aceitou, pronto. Aí chega, já perdeu a vaga, vamos passar fome. Aí o que vai acontecer? Nakashima vai explorar cada vez mais o Lucas e o Francisco. Ele vai só aumentando a jornada de trabalho, presta atenção, galera. Então, de 18 vai para 19, Isso. 20 vai para 20. Aí chega uma hora que ele fala o seguinte: Grava aí, já, meu quero braço tá lucrar doendo. mais. Segura aí, meu braço tá Vou reduzir o salário de vocês. Aí ele reduz o salário de vocês. Reduziu. Aí o Lucas vai ficar bolado. Tava Pô, ganhando desse muito. jeito eu não quero trabalhar. Aí o Nakashima falou o quê? Problema seu. Eu trabalho com você. Mete o pé, tem vários outros que querem. Aí contrata o Fred, que tava lá desesperado, passando fome. Não, daí eu quero continuar, ué. Eu quero continuar, não quero passar fome igual o Fred lá. Lucas não. é demitido, vai passar fome. Nunca mais vai comer estrogonofe. O Fred é admitido. E aí o Fred começa a trabalhar, aceitando R$200 para trabalhar 20 horas. Né? É, passa fome. Mas aí o Nakashima percebe o seguinte: o Fred é casado. Nakashima. É com a Sofia até hoje. Atenção, gente. Nakashima. Quieto, cara. Você defendendo, Nakashima, talarico. Não sei não. Vamos fazer o quê? Aí não. Atenção, presta atenção. Nakashima, talarico, fica de olho na esposa do Fred. Não, eu quero botar ela pra trabalhar também. Aí o que ele vai fazer? Ele vai demitir o Fred e vai contratar ela. Por quê? Porque mulher ganha menos. Ah! Então ele vai talaricar o Fred e ainda vai gastar menos com a mão de obra, porque a mulher ganha menos. Genialidade. Aí o que ele faz? Olha só como o Nakashima é maldito. Ele vai aos poucos conquistando a confiança da mulher do Fred quando ele fala o seguinte: eu tenho uma vaga de emprego aqui que é para criança. Atenção, atenção. Aí, ó, a mulher do Fred, que já tá, ó, se engraçando pra cima do Nakashima, da possibilidade de casar com o dono da empresa, Eita! tá? Vai fazer o seguinte: eu tenho um filho pequenininho, Francisco, Pedro. que vai poder ser incorporado nas fileiras de trabalho da indústria da Nakashima. Aí, beleza.
Então, Francisco, que ganha ainda menos ainda que a mulher do Fred, que é uma criança, Ô, o Fred só faz vai fazer uma função que só a criança pode fazer. Presta atenção, galera. Vai entrar no meio da área. As máquinas ficam todas lotadas de Limpar as fiapo, de máquinas. algodão, de lã. E aí só uma criança consegue botar a mãozinha lá para limpar a engrenagem. Tá? Então, essa é a função do Francisco. Vai perder o O Francisco entra lá no meio da máquina, começa a tirar os fiapos de algodão. De repente, a máquina é rudimentar, hein? Não tem trava. Tirou o último fiapo, o que vai acontecer com a máquina? Roda a máquina, arranca o braço do Francisco aqui e fica só o cotoco. Recebe mixaria. Francisco vai sangrar até a morte, vai morrer. A mulher do Fred fica bolada com o Nakashima e não quer mais nada com ele. Japonês safado, fala Tá? aí. Nakashima fica bolado que a mulher do Fred não quer mais nada com ele, manda ela embora e contrata outra. Então agora a família do Fred não tem mais renda nenhuma, vai todo mundo morrer de fome, febre, frio e acabou a família. Ei, dá um frescor. Beleza? Ele é gay. Fred foi preso porque não conseguia trabalho e ele vivia vadiando pela rua. Os outros filhos do Fred, que não Seu conseguiam vadio. trabalho, eram pickpockets. E o que aconteceu comigo, roubados Francisco? E o que aconteceu comigo, afinal? Eu Você só virou morri. mendigo. Ah, pelo menos eu tô vivo, né, Fred? Tu já morreu? Tu tá preso, vai morrer na prisão. A situação? Entendemos. Agora, Olha ideia. olha só, gente. A gente está abordando aqui o modo de produção capitalista. O que é o modo de produção? É uma forma de você produzir um bem, uma riqueza. Ele depende de dois fatores: o meio de produção e a mão de obra. No modo de produção capitalista, o meio de produção, ou seja, a estrutura que permite você produzir um bem, um produto, é a indústria, aqui nesse momento. A mão de obra é assalariada. Significa dizer que o operário ele ganha um salário para produzir, para trabalhar. Beleza? Então a gente tem transições na história que são avaliadas pela forma como você produz uma mercadoria. Essa mudança do modo de produção faz com que as relações sociais também mudem. Vou dar dois exemplos para vocês. Esse daqui, onde você tem uma relação social de conflito e dependência entre o dono do meio de produção e o operário, porque eles dependem de salário, assim como o outro depende da mão de obra. E uma outra forma antiga, que é o modo de produção escravista, onde você tem o dono do meio de produção e o dono da mão de obra, e você tem o escravo, que trabalha sem ganhar nada em troca. Beleza? Alguma dúvida, galera? Não. Então, beleza, é isso. Professor. Ô, professor, esse negócio, calma aí, Pedro. É você, Sal, professor. Esse mapa mental, ele é resumo pra prova ou tem mais coisa? Tira a foto, calma, Professor, essa outra pessoa vai trabalhar. Parou.